As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Destino eterno. É sobre isso que nós gostaríamos de meditar um pouquinho com os nossos amados ouvintes. Sabemos que a vida não termina aqui. Um dia destes, tanto eu quanto você teremos que irmos à nossa eterna morada. Com isso eu estou dizendo que a vida após a morte. Estou dizendo que as coisas ou a vida não termina ali na sepultura, mas vai adiante. E você terá que decidir aonde você irá passar a eternidade. Nós sabemos que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas irão determinar aonde nós iremos passar a eternidade. Os caminhos por onde estamos trilhando, os caminhos por onde andamos, mostrarão para nós aonde é que nós iremos chegar, aonde é que iremos passar a nossa vida após o túmulo, após a sepultura. Por isso que eu disse destino eterno, futuro eterno. Nas mãos de quem você entregará o seu destino eterno? Isso é digno de você meditar sobre isso. Nós não podemos brincar com coisas sérias. Nós não podemos brincar de religião, de igreja, brincarmos de servirmos a Deus. Não é tudo. Como dizem alguns, a vida é um teatro. Não é tudo um teatro. Há algo de real nisto. E não se brinca com coisas sérias, como o destino eterno. Por isso que eu estou dizendo, nas mãos de quem você entregará o seu destino eterno? A que igreja? A qual homem? O assunto é tão sério que eu preciso de te perguntar isso. Confiaria você o destino eterno de tua alma às mãos de um homem? Confiaria você o destino eterno de sua alma a um livro de regras, a um manual eclesiástico de uma determinada denominação? Confiaria você o destino eterno de sua alma que veio de Deus? E Deus pedirá conta desta alma que Ele colocou aí dentro dessa carcaça? A que igreja? A qual homem? Teria você coragem de confiar seu destino eterno a igrejas? A homens falíveis, como nós somos? Com tantas e tantas vozes que ecoa por todo o mundo. E cada uma das vozes dizem, nós somos o caminho. Cada uma das vozes dizem, somos a verdade. Cada uma das vozes lhe apresenta uma forma milagrosa, uma fórmula mágica para você chegar mais rápido e mais fácil aos céus. Cada uma quer te apresentar o caminho mais curto. Nem sempre os atalhos nos levam aonde precisamos chegar. E nem sempre os atalhos acabam sendo o caminho mais rápido. Não. Muitas vezes saímos a pegar atalhos e quantos problemas surgem na caminhada. Então muitas vozes surgem, muitas igrejas, muitas mensagens em nome de mensagens do Evangelho, mensagens de salvação surgem, vozes e mais vozes, a ponto de Apocalipse, capítulo 18, versículo 4 dizer: e ouvir uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados e para que as suas pragas não venham sobre ti, porque já a sua iniquidade acumulou até o céu. No meio de tantas vozes,
Apocalipse 18:7 diz que uma voz ecoa dos céus, de um lugar mais alto, mais santo e mais sublime. No meio de tantas vozes, Apocalipse capítulo 10, versículo 7 nos diz: mas nos dias da voz, não vozes, mas nos dias da voz do sétimo anjo, o anjo é mensageiro, quando ele tocar sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então volto a perguntar, entre tantas vozes, tantas doutrinas que dizem te levar a Deus, entre tantas promessas de futuro eterno, cada religião que você vê, cada linha doutrinária que você for seguir, elas dirão: nós prometemos vida após a morte. Com tantas e tantas doutrinas, promessas de futuro eterno, a tua escolha, meu amado ouvinte, precisa ser sensata. Nem tudo que se diz Deus é vindo de Deus. Nem tudo que te promete reino dos céus e salvação de tua alma, descanso eterno, o escape da perdição, do juízo final, do lago de fogo, realmente te levará a este escape. A tua escolha irá interferir no seu destino eterno. Entregará você o seu futuro, seu destino eterno, apenas nas mãos de um bispo, que merece o nosso respeito, apenas nas mãos de um santo pastor ou um santo padre, que também merece o nosso respeito, são autoridades eclesiásticas, nas mãos de uma santa igreja, dentre tantas e tantas igrejas, elas são boas, prestam bons serviços, mas eu estou falando agora de salvação de alma. Nas mãos de quem você vai entregar seu destino eterno? Se um pai se preocupa, nas mãos de quem entregará sua filha? Se um pai se preocupa com quem ela irá viver? Se um pai se preocupa sobre que tipo de marido será aquele homem? Será um infiel? Será mais um louco dentre tantos loucos espancadores de mulheres? Se um pai se preocupa com a vida natural dos seus filhos, e quanto à sua alma, que é mais importante do que tudo, que há de ser julgada, que há de tomar o rumo do céu ou do inferno, nas mãos de quem você vai entregar o seu destino eterno? Sinceramente, eu não sei. Mas tem uma coisa, meus amados ouvintes: Deus tem filhos neste mundo. Deus tem alguns aqui que Ele anteriormente os conheceu, segundo diz a Bíblia, desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, a Bíblia diz que Deus os elegeu nele desde antes da fundação do mundo. Sabe para quê? Para que eles pudessem ser filhos por adoção. Quer dizer, eleger Deus conheceu antes que o mundo fosse criado todos os seres humanos que um dia estariam na terra, e Ele já sabia quais iriam tomar o caminho certo e a decisão certa. Deus os deu inteligência, livre-arbítrio, direito de escolher o caminho a seguir. Lhe deu a Bíblia, lhe enviou profetas, pregadores, para lhe orientar, para lhe ensinar. Lhe deu uma lei moral e o colocou dentro do próprio ser humano. Todo ser humano tem uma lei moral dentro de si, e sem que ninguém diga se ele está certo ou errado, ele sabe o que é certo e o que é errado, o que é sensato e insensato. Mas a Bíblia diz que Deus conheceu quais eram os homens, os seres que iriam tomar o caminho certo. E estes que Deus viu em sua presciência divina, assim como diz a Bíblia no livro de Romanos capítulo 9, Ele conheceu Esaú e Jacó antes que eles pudessem ter nascido, e amou a Jacó e aborreceu de Esaú,
porque ele já sabia que Esaú trocaria Deus por um prato de comida. Como muitos hoje trocam Deus por um salário mais alto, ou trocam Deus por uma denominação formal e fria que não crê em toda a Bíblia. Trocam Deus por um par de pernas bonitas. Trocam a Deus por uma união ilícita, um casamento espúrio que Deus não põe a mão. Muitos trocam a Deus por motivos diversos, por prazeres, concupiscências dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. E Deus sabe quais trocarão Deus, reduzirão a Deus a uma moedinha. Como Judas reduziu a Deus a 30 moedas de prata. Deus conhece o futuro de todas as coisas, e se ele não conhecesse, eu afirmaria em minha mente, em minhas convicções, ele não é Deus, mas Deus conhece todo o resultado final antes mesmo do início. Deus conhece todas as coisas, e conhecendo todas as coisas, ele tem filhos nessa terra. E aconteça o que acontecer, eles verão aonde está a verdade. Eles discernirão qual é a voz no meio de tantas vozes. Eles acertarão o alvo e verão o caminho. Deus os concederá graça para isso. Eles virão, eles não serão enganados, virão a Cristo, porque não foi o que Jesus disse? Ninguém pode vir a mim, exceto que o meu Pai o traga. Os filhos virão, o Pai os trará. O Pai os fará ouvir a palavra. O Pai os dará discernimento da palavra. Como deu a Pedro, não deu a Anás e Caifás, mas deu a Pedro. Não deu a Herodes, a Pilatos, a César e a tantos filósofos gregos, estudiosos, intelectuais gregos naqueles dias, mas deu a uma Madalena, a um Zaqueu, deu a um Lucas, que era um médico, deu a um Mateus, que era um cobrador de impostos, a um Zaqueu, o líder dos publicanos. Eles virão do norte, do sul, do leste e do oeste. Os filhos de Deus virão e discernirão a voz de Deus para esses últimos dias. Não serão enganados. Mateus 24, versículo 24. Nesta era de engano e muita apostasia, Jesus Cristo disse: se possível fora, enganaria os próprios escolhidos, mas não é possível. Jesus disse: se possível fora, enganaria os próprios escolhidos, mas não é possível. Os eleitos, é impossível os filhos de Deus permanecerem no engano. Sabe por que eu digo isso? Não é porque eles são cultos ou intelectuais, não é porque eles têm um dom a mais do que os outros. Não, porque eles são ovelhas. Sim, nasceram para ser ovelhas. Eles têm a natureza, a percepção, a audição e a visão de ovelhas. Por isto que o Senhor Jesus disse em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as conheço, e elas me ouvem e me seguem. Viu o que Jesus disse? Minhas ovelhas conseguem me ouvir. As ovelhas de Jesus ouvirão a pregação e saberão quando é o Senhor Jesus. Minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Ouvem a minha correção e aceitam. Ouvem a minha doutrina e submetem. Ouvem a minha voz, os convidando à salvação, e elas não pensarão duas vezes para vir. E outra, disse Jesus, ao estranho elas não seguirão. Por isso que é impossível um filho de Jesus Cristo, uma ovelha realmente de Cristo, um filho eleito predestinado, ou seja, conhecido previamente na mente de Deus, na onisciência de Deus. É impossível que ele se perca. As ovelhas do aprisco do Senhor Jesus Cristo discernirão a sua voz, conseguirão discernir qual é a doutrina de Cristo. Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca entrarão em condenação. Jesus quem disse que as ovelhas dele, os filhos dele, ou seja, aqueles que aceitam sua palavra,
aqueles que vão até o Calvário, aqueles que nascem de novo, aqueles que arrependem dos seus pecados, porque os que são de Cristo passarão por esse caminho. Aqueles que cumprem o que disse Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 15, aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Foi Jesus que disse isso: aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Foi Jesus quem disse isto. Em São João capítulo de número 10, ele disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca entrarão em condenação, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, meu ouvinte, se você é uma ovelha, você entregará o seu destino eterno, não nas mãos, confiando cegamente na igreja A, B, C ou D, seja qual for a sigla denominacional daquela igreja. Você não entregará cegamente a tua alma nas mãos de uma igreja porque é a mais antiga, a mais tradicional, a que tem as maiores celebridades congregando lá, ou quem sabe o pastor mais polido, mais douto. Não te enganes por essas coisas. Não te deixes levar pelo culto de Caim. Se és uma ovelha, meu amado ouvinte, você entregará teu destino eterno a Jesus Cristo. Você ouvirá a voz de Jesus Cristo, mesmo se a igreja falar ao contrário a Cristo. Se o bispo, seja quem for, falar o contrário a Cristo, você sendo uma ovelha, você ficará com o que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo é a voz de Jesus que ecoa dentro de uma pregação. Eu posso estar falando aqui e você discernirá a voz de Jesus que está ecoando, a voz de Jesus que está a falar. E Apocalipse 3, versículo 6, a Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a voz de Jesus. A voz de Jesus fala através da palavra. O Espírito Santo, na palavra, é a voz de Jesus chamando as suas ovelhas para vir ao seu aprisco. O Espírito Santo, a voz de Jesus, falou através do apóstolo São Paulo: ainda que nós mesmos ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito. E aquilo era a voz de Jesus falando através do apóstolo São Paulo. A voz de Jesus falou através do apóstolo São Pedro, Atos 2:38, arrependei-vos, pois, e cada um de vós, e sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquilo não era a voz de Pedro, era a voz de Jesus falando através da palavra. Assim como não é a minha voz, não são as minhas palavras entrecortadas, não são os meus pensamentos que estou expondo aqui, mas é a voz de Jesus, é a sua palavra. Estamos apenas retransmitindo, somos apenas o toca-CD, somos apenas aquele aparelhozinho criado, fabricado para projetar o som que está dentro daquele pendrive. Somos apenas o porta-voz de Deus. Ela ecoa através da anunciação do Evangelho. Paulo foi a voz de Deus nos seus dias. Pedro foi a voz de Deus nos seus dias. Aqueles apóstolos eram a voz de Deus, era Jesus mesmo falando através deles, porque Jesus disse que voltaria para morar dentro de nós. E se Jesus disse: não sou eu quem estou dizendo ou fazendo as obras, é o Pai que está em mim, o mesmo se dá com os genuínos filhos, servos de Deus. Não é o homem, não são os servos de Deus, homens, 16 elementos, mas a voz de Deus falando outra vez através deles. É o Espírito Santo, a voz de Deus hoje, nos relembrando, fazendo-nos recordar de toda a palavra. Quando Paulo, por exemplo, vem e escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34, é indecente que uma mulher seja pastora, pregadora em uma igreja. Isto não é Paulo, gente, isto é a voz de Jesus. A ovelha vai distinguir, está na Bíblia? Está. Está nesse livro sagrado? Está.
foi anunciado como sendo pecado aquele tempo, errado naquele tempo, inaceitável. Deus sabe por qual motivo. Machismo que não é, porque Deus não é um machista, não é um feminista. Ele não toma partido em nossas coisas humanas aqui, nessas bobagens de homens, em sua dureza de coração, mas é a santidade da palavra. Deus escolheu que assim fosse, que não houvesse pregadoras nas igrejas. 1 aos Coríntios 14:34 e São João 10, versículo 27 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Escute isso como sendo a voz de Deus. O Espírito Santo falou através de Paulo em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que as mulheres que servem a Deus deveriam ter compostura cristã, ataviar-se em trajes honestos e não vulgares, imorais, sensuais, como hoje se encontra o mundo que vivemos, a era que vivemos, a igreja do tempo que vivemos. O Espírito Santo falou isto. E se o Espírito Santo falou isto em 1 Timóteo 2,9, não mude a Bíblia. Não tire e não acrescente nada, porque Apocalipse 22, versículo de número 15 em diante, diz que quem tirar ou acrescentar será punido no juízo final. Perderá o direito da salvação eterna. Então deixe a Bíblia do jeito que ela foi escrita, do jeito que Deus a entregou, porque a Escritura disse que não há nenhuma escritura bíblica que seja de particular interpretação. Mas toda a Escritura, é o que disse 2 Timóteo 4, é proveitosa para ensinar, doutrinar, redarguir, admoestar com toda a longanimidade e paciência. Não adultere a Bíblia. Deixe-a como está. Preguemos o Evangelho. A Bíblia é a salvação dos homens. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crê, já disse a Bíblia, será condenado. Simplesmente preguemos, creiamos na Bíblia, como ela está escrita. É a Bíblia quem diz que nós deveríamos arrependermos dos nossos pecados, crermos no Evangelho, seguirmos a Cristo Jesus, porque as minhas ovelhas ouvirão a minha voz, e eu as conheço, e elas me ouvem e me seguem. E olha que Jesus disse que a porta por onde as ovelhas entrariam seria uma porta tão estreita, não tão larga como essa que temos visto nesse mundo de então. Seria um caminho apertado. O Espírito Santo disse, através do apóstolo São Paulo, em 1 aos Coríntios 6, versículo 9 e 10, não erreis, nem os devassos. Devassos são os obstinados pelo pecado, os corruptos. Devassos são aqueles que amam os prazeres mundanos. Nem os idólatras, aqueles que não põem a Cristo em primeiro lugar, mas são idolatrados com deuses e tantas outras coisas mais. Nem os adúlteros, você já sabe quem são os adúlteros, infiéis ao seu casamento, infiéis aos seus cônjuges. Nem os efeminados, nem sequer precisa falar disso, efeminados, homens que se inclinam para o sentido oposto à sua natureza, pela a qual eles foram formados, gerados desde o ventre. Nem os sodomitas, aqueles que se entregam a uma vida obstinada, aos prazeres mais baixos que existe dentre os homens, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, também será nos dias da vinda do Filho do Homem, diz a Bíblia. Nem os maldizentes, nem os viciados, nem os roubadores, 1 aos Coríntios 6, versículo 9 e 10, herdarão o reino de Deus. Há um caminho estreito, apertado para ser trilhado, mas Jesus disse que quem é a ovelha dele vai ouvir a sua voz, aceitar a sua palavra e vai trilhar por estes caminhos, caminhos estreitos e apertados, mas que conduz aos céus. O Espírito Santo já disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ora, seja todo o vosso corpo, alma e espírito conservados irrepreensível para a segunda vinda de Jesus Cristo. Agora te pergunto, nas mãos de quem você confiará o teu destino eterno?
a tua alma em meio a tantas vozes. Qual é a voz que você ouvirá? A voz da Bíblia, que acabou de chegar no teu lar e bater a porta do teu coração? Ou a voz dos credos e dogmas e interpretações de homens? Aceite a Cristo, ouça a sua voz, demonstrando que você é uma ovelha que já foi conhecida por Ele antes que o mundo fosse mundo, demonstrando que você é uma ovelha que tem ouvidos para Deus, que tem um espírito para seguir-lhe, para lhe obedecer. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e hoje quer dar vida eterna para elas. Ele disse: dou-lhes a vida eterna e nunca entrarão em condenação, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, dos vossos pecados, e sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis a vida eterna, em nome de Jesus Cristo. Amém.